Vamos lá, né, pessoal? Para mais um exemplo aqui. Eu vou lembrar aqui uma propriedade com vocês, tá? Antes da gente começar a fazer esse exemplo. Eu falei para vocês numa micro aula dessas passadas que se você tem uma curva que não ficou bom, eu tenho uma curva e aí eu colo essas curvas. Eu vou ter pontos aqui, ó. Nesses pontos onde tem quina, não vai funcionar direito a teoria, né, do cálculo. Não são pontos de diferença, onde o vetor tangente ele não está bem definido, né? Então, se você olhar para essa curva completa, todinha, ela não é uma curva suave. Ela é uma curva suave por partes, né? O que quer dizer isso? Que você vai poder ver, eu venho aqui, separo, eu vou escrever aqui C1, C2, C3, C4, por exemplo. A curva total, ela é C1 união com C2, união com C3, união com C4. Certo? Então, se você quiser calcular a integral de linha de uma função sobre a curva toda, né? Isso aí é igual a integral de linha sobre a união. E aí isso aí é bom porque essa união aqui, você pode calcular a integral em cada pedaço. Pode até calcular separado e depois somar. Certo? Pode calcular separado, depois somar. Calcular separado o quê? Não, calcula esse pedaço, calcula esse pedaço, calcula esse pedaço e calcula esse pedaço. Aí eu vou somar os resultados aqui. Certo? Queria lembrar dessa propriedade e lembrar também que tem uma propriedade aí, né? A gente vai olhar aqui o sentido, né? Tá aí. Você tem a outra propriedade, depois vocês recordam lá. Eu vou usar essa propriedade, eu vou usar aqui no meu exemplo, tá bom? Certo? Então aqui, ó, vamos lá. Então aqui você vai ter, eu tenho duas curvas aqui, né? E elas estão coladas uma na outra. Tem esse que é um segmento de reta e tem esse que é uma parábola. Nesse ponto aqui, a curva ela tem um bico, né? É um bico pequeno, mas pro cálculo ele não aceita isso aí não. Então o que eu vou fazer? Eu vou considerar a curva C minha, ela é a curva C, ela é igual a C1 união com C2. Vamos parametrizar C1, que é a curva C1. A curva C1 é a parábola, né? Y é igual a x quadrado de 0, 0 a 1. Tá aí. Aí você pode ir lá fazer uma parametrização, x igual a t, se o y é o quadrado do x, então o y é t ao quadrado, e aí esse parâmetro t meu vai coincidir com a variação do x, então se você for ver aqui, o x ele tá variando aqui, ó, de 1, aqui essa coordenada aqui é 1, de onde eu tirei isso? Daqui. O x está variando de 0
até 1, certo? A curva existe para esse intervalo aqui de x, tá bom? Então, t varia de 0 a 1. Tá aí, parametrizei a curva C1. Como que eu vou parametrizar a curva C2? A curva C2 minha, você pode usar aquela parametrização para o segmento de reta? Pode. Mas pode usar para ficar mais simples, né? Mais simples não, mais direto, né? Então, mas aqui a curva C2, ela, você pode olhar aqui em cima dessa reta, qualquer x tem coordenada 1, certo? Então o x igual a 1 e o y, ele tá variando de... O y é qualquer, né? X igual a 1 e o y variando de 1 até 2, né? Aqui. Pode olhar aqui, o y tá variando aqui de 1 a 2, tá? Então aqui vai ficar tranquilo, né? Você faz aí uma parametrização, vou pôr y igual a t, x igual a 1, onde o meu parâmetro t aí, ele vai variar de 1 a 2. Certo? Então aqui na notação, se eu quisesse botar na notação de função vetorial, eu poderia colocar aqui que essa primeira curva é r de t igual a t ao quadrado. E essa outra aqui seria, na verdade, R1, R2 de t seria 1 e t, certo? Poderia colocar dessa forma aí. Como eu expliquei agorinha, você pode calcular a integral de linha sobre... Se está interessado em calcular essa integral de linha, essa aqui, mas eu posso ir lá e calcular ela sobre a curva C1 e sobre a curva C2 e somar os resultados. Então eu vou colocar assim, ó. Nós vamos lembrar aqui, lembrar, você tem aqui, ó, C1 união com C2. Então você tem que a sua integral de 2x ds sobre c, ela é igual a igual a essa integral aqui, 2x ds, que é igual a soma das integrais sobre C1 e sobre C2. Então você pode calcular, eu posso calcular aí, calcular separadamente, né? Vou chamar isso aqui de estrela e depois eu retomo aqui. Eu vou calcular aí a integral, essas integrais usando essa definição, usando essa propriedade aí, tá? Vamos lá. Então vamos calcular a parte aqui em relação à curva C1. Quem é C1? C1, a parametrização é R de t igual a t ao quadrado
com t variando de 0 a 1. Certo? Então, a minha integral sobre C1 de 2x ds é igual a integral de 0 a 1, 2 vezes x. Quem é x? T. Quem é ds? ds, essa raiz quadrada aqui. Derivada da função coordenada x ao quadrado, que é x é igual a t, né? Derivada em relação a t da função y, né? Que no caso t ao quadrado elevado ao quadrado dt. Então isso aí é igual a 2. 2 sai da integral aí, propriedade, né? Vezes a raiz quadrada de... Derivada de t em relação a t é 1. Derivada de t ao quadrado em relação a t dá 2t ao quadrado dt. Isso aqui é igual a 2 vezes integral de 0 a 1 t vezes 1 mais 4t ao quadrado dt. Então, vou fazer uma mudança de variável aqui, porque não tem outra forma de fazer. Vou chamar a parte que está dentro do radical, vou chamar de w, né? Então, se eu tenho w é igual a 1 mais 4t ao quadrado, então quer dizer que dw vai ser igual a derivada do 1 é 0, derivada do 4t ao quadrado dá 8t dt. Então isso aí significa que t vezes dt, que eu tenho dentro da minha integral, é igual a dw sobre 8. Agora observe que se o t for 0, então como w é igual a 1 mais 4t ao quadrado, então w vai dar 1. Se o t for igual a 1, então eu vou ter w igual a 4 vezes 1 ao quadrado mais 1 vai dar 5. Então, vamos reescrever essa integral. Então, isso aqui é igual a 2 vezes a integral de 1 até 5. Aí, raiz de w vezes... Aí aqui é o que eu falei, né? O t vezes o dt. T vezes dt é dw sobre 8. Então vai ficar... O dw sobre 8 é a mesma coisa de ter 1 sobre 8 multiplicando dentro da integral, sai fora aí, né? Integral de 1 a 5, raiz de w dw. Agora, é bom ter memorizado esse resultado, que a raiz integral da raiz de w é 2/3 da raiz de w ao cubo. Certo? Eu aconselho vocês a anotar esse resultado. Ok? Então aqui vai ficar 4 sobre 9 vezes a raiz de w ao cubo. Continuando aí, 4 sobre 9 vezes a raiz de 5 ao cubo, usando o teorema fundamental do cálculo, menos a raiz de 1 ao cubo. Certo? Eu comentei isso aí na aula passada, tá? 4 sobre 9 vezes 5 raiz de 5, né? Menos 1. Então aqui a gente já sabe que é integral sobre C1
de 2x ds, isso aqui é igual a 4 sobre 9 vezes 5 raiz de 5 menos 1. Tá aí, guarda esse resultado. Vamos guardar esse resultado aqui, certo? Agora, o outro pedaço, a outra parte, né? Nós vamos calcular referente a essa curva aqui, C2, né? Nós vamos usar esta parametrização, essa aqui, né? Então, relativa à curva C2, então integral sobre C2 de 2x ds, isso aqui é igual, só lembrando aqui que R de t vai ser igual a 1t com t variando de 1 a 2, só lembrando aí, tá? Então t nosso vai variar de 1 a 2, aí vai ser 2 vezes x, que é 1, vezes a raiz de ds. A raiz de ds é derivada em relação a t da função, primeira função coordenada, que é 1, mais derivada em relação a t da segunda função coordenada, que é t. Então isso aí vai dar 2, que o 2 sai fora aí da integral, porque é constante, vezes essa derivada aqui. Essa derivada aqui vale 0, que é derivada constante, e a derivada aqui dá 1, né? 1 ao quadrado é 1. Lembra dessa regra? Então vai sobrar aqui só a raiz quadrada, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, dt. Então isso aqui é 2 vezes a integral de 1 até 2 de dt. Integral de t de dt é t. T calculado de 1 até t igual a 2. Então isso aí vai dar 2 vezes 2 menos 1. E isso aí vai dar 2. Certo? Então, concluímos então, concluindo aqui, né, que a integral sobre C2 de 2x ds deu 2. Aqui. Aí o que acontece agora? Voltando lá em estrela, eu espero que vocês sabem, né? Que vocês lembrem. De qualquer coisa, volta o vídeo aí. De estrela segue que? Olha só. A integral sobre c de 2x ds. Isso aqui é igual a integral sobre c1 de 2x ds mais integral sobre c2 de 2x ds. Isso aí vai dar o quê? 4 nonos, né? De 5 raiz de 5 menos 1 mais 2, acho que é isso. Isso. Então isso aí vai dar, tirando o mínimo aí, vai ficar 20 raiz de 5 menos 4 mais 18 sobre 9. Então isso aí vai dar 20 raiz de 5 mais 14 sobre 9. Então a integral sobre c de 2x ds
O resultado tá aqui, ó. Certo?